A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou o Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. Como mencionamos no vídeo passado, nesse vídeo agora vamos dar sequência ao assunto anterior, onde mostramos no decorrer da história as oposições à palavra de Deus. No vídeo de hoje falaremos sobre a importância de perseverar na doutrina, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43, que diz que a primeira igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E queremos reforçar mais uma vez a importância dessa expressão perseverar, porque perseverar vem do latim perseverum, que significa permanecer na verdade. Isso para nós é muito importante nessa última hora, porque estamos vivendo um momento geopolítico, um momento profético, em que o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Vivemos uma hora em que a operação do engano, do erro e da mentira tem se avolumado a cada dia. E o povo de Deus nessa hora tem que assumir um compromisso a cada dia mais firme, de permanecer na verdade. E Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que permanecer na verdade até o fim será salvo. Daí a grande importância da perseverança, porque está intimamente ligada à nossa salvação. E o texto diz, irmãos, para perseverarmos na doutrina. Então, em primeiro lugar, precisamos entender o que é doutrina. Doutrina significa um conjunto de ensinamentos. E muita gente nessa hora confunde doutrina com costume. Então, tem que ficar muito claro esse ponto. Doutrina é uma coisa, costumes são outra coisa. Doutrina são ensinamentos bíblicos para a edificação da igreja como corpo de Cristo. Usos e costumes são locais e regionais e não estão ligados à salvação. Mas quando falamos em doutrina, a Bíblia vai nos apresentar 3 tipos de doutrina. E essas 3 classes de doutrina, meus irmãos, guerreiam entre si nessa última hora. Há uma guerra entre esses 3 tipos de doutrina. Por isso nós precisamos entender bem e discernir bem os 3 tipos de doutrina que existe. Vamos à primeira delas. A primeira classe de doutrina que existe é chamada doutrina bíblica, ou doutrina de Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 2, o próprio Deus está dizendo: goteje a minha doutrina como a chuva e destile a minha palavra como orvalho. A doutrina de Deus é a doutrina bíblica, é todo o ensinamento contido na Bíblia para a edificação da igreja como corpo de Cristo. É todo ensinamento contido na Bíblia para a salvação da humanidade. É todo ensinamento para um viver conforme a palavra de Deus. Enquanto a primeira classe de doutrina que mencionamos é a doutrina bíblica, é todo ensinamento bíblico, nós temos agora a segunda classe de doutrina, que é a doutrina dos homens. Então a primeira classe, doutrina de Deus. A segunda classe, doutrina dos homens. A doutrina dos homens são os ensinamentos que regem os vários grupos sociais que existem em nosso meio. Podem ser o conjunto de ideologias que regem, por exemplo, um partido político. Então, as suas ideologias ali são as suas doutrinas. Pode ser um modo de vida de um determinado grupo social, então são as suas doutrinas. Então, as doutrinas dos homens, que nada tem a ver com a salvação. Então, a doutrina dos homens já é a doutrina extra-bíblica. É tudo aquilo que está fora da Bíblia, que não está relacionado com a obra redentora de Deus. Então, são os ensinamentos humanos apenas para esta vida. Alguns textos como referência, você pode ver agora sobre a tela. E a terceira classe de doutrina que existe é a doutrina dos demônios. Conforme a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz que nos últimos tempos os homens dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
Então nós temos a doutrina de Deus, que é a doutrina bíblica, doutrina dos homens, que é a doutrina extra-bíblica, e temos a doutrina dos demônios, que é a doutrina antibíblica, porque é a doutrina que se opõe à Bíblia, que ataca a Bíblia, que vai contra o que a Bíblia diz. Então esta é a doutrina dos demônios. E a doutrina dos demônios é a base de todas as seitas, é a base da baixa, média e da alta magia. E como existem esses três tipos de doutrina, existem também três grupos de religiões conforme a doutrina seguida por cada um deles. Temos então três tipos de religião. Existem as religiões que são monoteístas, que creem que existe apenas um Deus. Existem as religiões politeístas, que é a crença que existem vários deuses. E existem as religiões panteístas, que acreditam que Deus está em todas as coisas, que está nos eventos da natureza, que está nos animais, que está nas plantas, que está em todo lugar. Se acontecer uma chuva, Deus está naquela chuva, um animal que aparece, um pássaro que voa, é Deus que está naquilo. Então, na verdade, Deus não é Deus segundo o panteísmo. Na verdade, toda a criação é Deus. Então, são os três tipos de religião. E quando vemos essas discordâncias, assim, esses três tipos de religião, logo surge também uma outra palavra que se destaca dentro deste assunto que estamos falando, que é a palavra heresia. A heresia é toda doutrina oposta aos ensinamentos bíblicos. Então, tudo aquilo que se opõe à Bíblia é uma heresia. A heresia é uma distorção da verdade bíblica. E uma expressão que está sempre ligada à heresia é a apostasia, que nada mais é do que a prática da heresia. Então, todo aquele que pratica a heresia, ele se torna um apóstata. Porque dentre as traduções da palavra apostasia está afastar-se da fé, afastar-se da doutrina bíblica. Então, é um dos significados se dá a apostasia, que é afastamento. Mas sobre essa expressão chamada apostasia, gostaríamos de falar algo mais, de entender melhor, porque há muita confusão a respeito disso. Para que o vídeo não fique muito extenso, vamos parar por aqui, mas no próximo vídeo vamos dar continuidade e no próximo vídeo vamos falar sobre apostasia, o que realmente é apostasia e o que não é apostasia, que alguns pensam que é. Então não perca o próximo vídeo, e no próximo vídeo você vai entender o que é apostasia, o que é heresia, o que é anátema. Então três palavras estão muito ligadas, que será o assunto do próximo vídeo. Esse é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo. Pedimos que você deixe agora aí o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação para que todas as vezes que postarmos um vídeo novo, o YouTube possa estar te avisando. E por favor, confira se a sua inscrição está ativa no canal, porque às vezes acontecem de algumas inscrições saírem. Então pedimos, confira se a sua inscrição estiver aí. Se não estiver, se inscreva novamente. Nos ajude na divulgação deste canal para que a palavra possa ter um alcance maior. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.